Oi, gente. O Conversa do PH de hoje está na estrada, está aqui mais precisamente na BR entre Teresina e Altos, uma estrada que eu conheço já há 40 anos e que tem apresentado ultimamente um crescimento muito grande de pessoas que realizam o trabalho informal para sobreviver e oferir uma renda dignamente para a sua família. Esse Brasil que, ao que parece, os políticos não percebem e não observam, é o Brasil que vem crescendo ultimamente. O Brasil da informalidade, o Brasil do desemprego, o Brasil do desalento, o Brasil da pobreza. Ontem mesmo saiu uma pesquisa mostrando que 13 milhões de brasileiros estão vivendo com menos de R$90 por mês, ou seja, na pobreza extrema. Essas reformas que estão sendo implementadas pelo governo Bolsonaro nesses 7 primeiros meses de governo, as reformas da Previdência e a reforma trabalhista, mini reforma trabalhista que foi aprovada ontem no Congresso, elas apontam para as relações de trabalho e para as relações de seguridade social sendo transferidas para a capitalização, sendo transferidas para a financiarização no mercado financeiro. E isso vai agravar, no nosso modo de ver, ainda mais a situação de um segmento da população que é o predominante, é o maior, é o segmento da população com a menor renda. Vamos acompanhar o que eu vou constatar hoje aqui ao longo desse trecho na BR. Vem comigo. Nessa BR aqui, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos ali em frente ao paisagismo ali, né? Logo ali. E ali, né, depois a duplicação, eu passei para cá. Só aqui eu tô acho que 1 ano e meio aqui. Veja bem, eu trabalhei em São Paulo 10 anos no Banco Itaú, né? Então lá eu tinha 10 anos de contribuição. De menor eu trabalhei nas outras firmas lá, mas não focou nada aqui, tá? Na hora de aposentar. Meu nome é Alisson Natan. Aí tô aqui na BR vendendo aqui há 3 meses. Procurei serviço aí na Teresina e nunca encontrei. E tô aqui na luta aqui. Trabalhei de carteira assinada, trabalhei em 2018, 1 ano, 9 meses. Aí resolvi botar essa banquinha aqui para não trabalhar mais para ninguém, né? Que já não tem emprego, né? E a crise tá pegando todo mundo. E você passou quanto tempo procurando emprego? Rapaz, perdi até... Que a esperança ninguém perde, né? Mas foi um bocado de tempo procurando emprego, eu mais minha mulher. Aí coloquei essa barraquinha aqui para nós ter o nosso sustento. Tem um filho para criar. Meu nome é Anália, tenho 41 anos. Trabalho aqui já há 2 anos. Eu fiz até o ensino médio completo. Você já teve carteira assinada alguma vez na vida? Não. Então você nunca contribuiu para o INSS, né? Não. Você tem vontade no futuro de se aposentar? O que é que você pensa da aposentadoria? O que é que você acha que a aposentadoria poderia no futuro lhe dar? Estabilidade, né? Uhum. Eu acho. E você sabe quais são as regras atuais para quem está na sua situação se aposentar? Não. No início estava vendendo bem, aí está com mais ou menos 1 ano, de 1 ano para cá diminuiu muitas vendas. Caiu demais. Caiu demais mesmo as vendas aqui. E você basicamente vende o caldo de cana e o salgado? Só caldo de cana e salgado. A gente vendia aqui na faixa de uns 120 salgados por dia. Aí hoje, no máximo 50. E o seu apurado do dia, mais ou menos, em torno de quanto aqui? Não chega a 300 reais. Olha, gente, o caso do Odivaldo é o caso de uma pessoa que, com ensino médio, trabalhou num banco em São Paulo durante 10 anos, que conseguiu uma aposentadoria, mas que ainda assim vende fruta na beira da estrada para completar o seu rendimento, já que a aposentadoria, segundo ele, é um valor muito pequeno e não dá para ele se manter junto com a família. O Alisson é o exemplo de um desalentado, é uma pessoa que passou mais de 2 anos buscando emprego, não conseguiu emprego e agora a mulher faz bolo e salgadinho para ele vender na beira da estrada. Ou seja, ele desalentado passou para informal. Sendo informal, ele não contribui para a Previdência, faz parte dos excluídos do sistema previdenciário.
A Anália é um exemplo de brasileira de 41 anos de idade, do interior do estado do Piauí, que nunca teve carteira assinada e que vive na informalidade. Também nunca contribuiu para o INSS, ou seja, uma pessoa que está totalmente fora do sistema previdenciário brasileiro. Gente, os casos do Odivaldo, do Alisson e da Anália, que eu mostrei agora há pouco, são casos bastante comuns no interior do estado do Piauí, no Nordeste e no Brasil, e que se eu fosse mostrar outros casos similares, eu ia passar talvez um dia inteiro percorrendo as estradas e fazendo um vídeo enorme para mostrar a realidade dessas pessoas. O que me parece, a sensação que eu tenho, é que os nossos gestores lá em Brasília, os nossos ministros, os nossos políticos, deputados e senadores, eles estão meio desconectados dessa realidade da população brasileira, na medida em que só se pensa em números, na medida em que só se pensa em economizar com a Previdência, para que se pague com essa economia, se pague juros de uma dívida a banqueiros e ao capital especulativo, quando o grosso da população está, na verdade, como o Odivaldo, o Alisson e a Anália, tentando sobreviver e que estão fora do sistema previdenciário, fora do sistema contributivo. Isso, obviamente, causa um rombo nas contas da Previdência, mas porque a economia está realmente em frangalhos e não está gerando possibilidade das pessoas auferir a sua renda com dignidade. Bom, na verdade, o que nós podemos constatar nesse breve trecho entre Teresina e Altos, de pouco mais de 40 quilômetros, é que a realidade das pessoas é a informalidade. Numa região do interior do estado do Piauí, que é muito similar ao que acontece com os municípios do Nordeste e do próprio Brasil, em que você tem menos de 10% de taxa de empregabilidade, pessoas com baixo nível de instrução e com um grande contingente de desempregados e desalentados, há uma tendência de migração dessas pessoas para a informalidade. Estando na informalidade, essas pessoas estão fora do sistema contributivo da Previdência, não contribuem para a Previdência e, obviamente, vão ter muita dificuldade de se aposentar com as atuais regras que estão sendo aprovadas no Congresso Nacional. Eu acho que é imperioso que as autoridades andem pelo interior do Brasil, conheçam a realidade da sua gente, antes de propor uma financiarização e uma capitalização da Previdência, porque naturalmente essas pessoas não vão ter como capitalizar para se aposentar daqui a algum tempo. Um outro dado muito importante, apontado por estudos da FGV e pelo DIEESE, apontam que o brasileiro, nessas condições, consegue contribuir em média com 4 a 5 contribuições anuais para a Previdência. Isso vai fazer com que esses brasileiros que estão na informalidade vão chegar a 76, 80 anos de idade sem adquirir os 15 anos mínimos de contribuição para a mulher e 20 anos mínimos de contribuição para homem e não vão fazer jus a uma aposentadoria. Esse sistema atual, portanto, vai fazer com que em 20, 30 anos nós tenhamos um grande contingente de brasileiros totalmente desamparados, totalmente desassistidos do ponto de vista da Seguridade Social. Bom, e nós finalizamos a conversa do PH de hoje demonstrando às pessoas que o mais importante do que os políticos se encastelarem em Brasília e tomarem as suas decisões acerca da aprovação das leis que mudam a vida das pessoas, baseado apenas em números, é colocar o pé na estrada e conhecer as diferentes realidades, as realidades como a do Odivaldo, como a do Alisson, como a da Anália e de muitas outras pessoas desse país. O importante é que as leis afetam as vidas das pessoas e não são apenas números que representam a realidade social desse país. Um forte abraço a todos e até a próxima.